Estamos aqui para mais um episódio do podcast da Hamlet, o Marketing B2B, o podcast, e desta vez com um convidado. Eu acho que será o primeiro convidado, e por acaso, não é por acaso, é por uma coincidência muito boa, mas é um convidado bastante especial. É o André Morgado. Eu já vou contar a história de como eu cheguei ao André Morgado antes de pedir ao André que se apresente. Mas antes disso, estava há uns dias a conversar com um amigo que está perfeitamente ciente da minha ladainha de que o marketing B2B é o patinho feio da comunicação de marketing. Todas as atenções, quer do mercado, quer da academia, vão para o marketing ao consumidor e nós, na Hamlet, sempre temos batido nessa tecla de que o marketing business to business é uma coisa muito importante. E aí esse amigo me diz, mas você sabe que já há um livro nas livrarias sobre marketing B2B em Portugal. Eu disse, não sei. E o que é? Chama-se Marketing B2B. Está aqui o livro, é este, nós vamos falar mais dele, vamos falar praticamente dele durante o episódio. E é, por acaso, de uma pessoa que eu conheço, e é o André Morgado. Eu acho que você devia conhecê-lo. Quero o telefone do André Morgado, ligo para o André Morgado, damos-nos muito bem no telefonema, depois chego à conclusão de que tínhamos uma série de contatos em comum e fiquei muito contente por muitas razões. Primeiro, por causa do currículo do André, do trabalho que o André tem desenvolvido na ESE, junto das empresas, pela sua experiência como marketeer dentro do mercado do marketing industrial, como ele chama, ou do marketing B2B, vem dar um peso completamente diferente à pregação sobre a necessidade de nós nos ocuparmos mais do marketing B2B. Portanto, agora, para de falar um pouquinho, peço ao André que se apresente. Quem é, para quem não sabe, quem é o André Morgado? Então, muito obrigado, Jaime, por me receberes no vosso podcast. Para mim é o primeiro podcast onde estou a participar, portanto, para mim é também uma experiência muito interessante e agradeço, de facto, o convite. Claro que é irresistível responder afirmativamente a este convite, não é? Porque, de facto, o marketing business to business é a menina dos meus olhos, não é? Quer do ponto de vista da minha experiência profissional, como disseste e bem, onde tive a oportunidade de trabalhar em empresas como a Siemens, que é uma grande empresa alemã, que de facto marketing business to business é o que se respira dentro desta empresa e é uma empresa muito estruturada, com práticas muito maduras de marketing business to business. E também na Nokia Networks, com uma experiência de cariz mais finlandês, mas é uma empresa também global, onde também aprendi muito por mão da minha chefe, na altura, Päivi Kalske, que é quem assina, de facto, o prefácio do livro. Uhum. Uma senhora muito interessante. É para mim uma honra ter trabalhado com ela e ter aprendido com ela muitas coisas interessantes e que de facto vêm espelhadas neste livro. E essa experiência na Nokia foi tão determinante que mais tarde venho a fazer o doutoramento num tema ligado ao marketing industrial, ou seja, ao marketing business to business, que tem a ver com a gestão das referências dos clientes. E aparece retratado num dos capítulos do livro, onde eu desenvolvo, de facto, de um ponto de vista mais fácil de compreender, não tão académico, mas mais fácil de compreender para ser trabalhado na prática e deixar de viver esse tema num contexto académico, teórico, seco, e passarmos a ter as empresas a praticar o marketing de referências como algo que gera valor e que cria valor não só para a organização, mas para a comunidade, para o bem comum. E, portanto, quem sou eu? Sou, neste momento, professor de marketing aqui na ESE. Só uma parte para dizer que eu devia ter dito ao entrar, quer dizer, estamos aqui na ESE,
que é uma escola de negócios de referência em Portugal e não só, né? Tem uma tremenda reputação e muita gente aí nas empresas, no mercado, passou por aqui. E o André nos dá o prazer de nos receber aqui na ESE. Portanto, interrompi só para dizer isso. Muito obrigado. Portanto, sou professor de marketing, onde de facto dou aulas para formação de executivos e também no nosso Executive MBA. E é aqui que tenho desenvolvido também toda a investigação, quer do ponto de vista teórico, quer também mais aplicada no conjunto de casos para discussão em sala de aula que tenho redigido. O livro traz também essa riqueza, que é no contacto com estas pessoas todas que me vão passando pelas mãos, que eu vou tirando ideias, aproveitando, testando também os conceitos e todas as ferramentas que estão descritas no livro. Portanto, o livro é um livro que serve para devolver à sociedade todas essas oportunidades de aprendizagem que vou tendo em sala de aula, porque é fácil compreender esta expressão de que ao ensinar aprendemos duas vezes, não é? Claro. Não só porque é necessário aprender para ensinar, como também no choque e no contraste com as opiniões dos alunos vamos amadurecendo e vamos ganhando muito. E isso é uma riqueza que não pode ficar só para um artigo teórico, não é? Tem que passar para um livro que seja mais fácil, que seja fácil de compreender, fácil de aplicar e fácil de interpretar por aqueles que de facto têm a responsabilidade de levar para a frente o marketing e a gestão nas empresas. Certo. Eu que acabei de ler o livro, quer dizer, tudo isto desde que nós nos conhecemos. E gostou, Jaime? Vou dizer agora não, estamos claro. Não, gostei especialmente porque há uma lacuna muito grande, pelo menos em português. Eu não conheço nada que trate do marketing business to business. Não sei se você tem referência de alguma coisa. Na altura, quando a Almedina me desafia a escrever este livro, de facto o argumento é esse. Não há nada. Que não havia nada escrito em língua portuguesa sobre marketing business to business, ou publicado em formato de livro. E, portanto, eles identificaram essa lacuna no mercado, identificaram essa oportunidade e convidaram-me para desenvolver o livro, uma vez que já sabiam também que esta era a minha área de investigação. A surpresa foi que me deram 6 meses para escrever o livro. Mas foram muito bem aproveitados. Mesmo do que eu tenho visto, é lógico que, enquanto investigador e na universidade, você tem acesso a um tipo de literatura muito diferente, que é a literatura acadêmica, mas que essa é pouco acessível ou pouco útil para aplicação direta nas empresas, a não ser empresas que tenham uma estrutura própria para fazer esse tipo. Na literatura que está disponível para o mundo de quem está no terreno, no marketing, que é nas empresas ou nas agências, do que eu tenho visto, mesmo em inglês, por exemplo, há muito pouca coisa, e o que há não é assim extraordinário em termos de ser iluminador para aquilo que a gente faz. Pelo menos é a minha. Se alguém estiver ouvindo e estiver melhor informado do que eu, diga, põe um comentário, olha, o livro tal, recomendo e tal. Mas da pesquisa que eu tenho feito, há mesmo muito pouca coisa. E aquilo que eu achei bastante interessante é que, por causa do seu percurso, isto tanto traduz, tanto traz o rigor de quem está na academia, e a ESE tem, pelo que eu sei, essa orientação para o estudo de caso. Quer dizer, tudo é muito voltado para trabalhar os casos práticos, mas de uma forma rigorosa, né? Não é um estudo de caso assim como eu próprio faço os meus case studies, entre aspas, mas que não são rigorosamente case studies, que são, a gente conta a história, mas não tem o rigor que na universidade vocês vão ter. Por outro lado, com a experiência e escrevendo para um público empresarial, há a preocupação de tornar isso uma história bem contada, acessível e que a gente lê muito bem e que é iluminador. Então essa foi a minha impressão do livro. E eu propunha agora que você desenvolvesse mais, já começou a fazer isso, que é
O que é que esse livro traz, né? Quais são as teses ou os pontos importantes que fizeram que você aceitasse esse desafio da editora e por que é que acha que isto, de fato, passa a ser relevante para quem está nesse mercado, que é muita gente, né? Ao contrário do que poderia parecer dada aquilo aquilo que se diz em matéria de marketing B2B é tão pouco e, no entanto, é tanta gente que está nesse mercado. E por que é que para tantas dessas pessoas é relevante agora, é mesmo indispensável conhecer o livro do André, Marketing B2B. Então, eu penso que o livro traz 2 ou 3 ideias que são de facto críticas e são importantes e são originais. A primeira é a constatação de um facto, é que no contexto português o marketing business to business é o marketing mais relevante que nós podemos praticar e desenvolver. Não só conceptualmente, mas também na prática. Isto porque a nossa vocação, a vocação do tecido industrial português, é o marketing business to business. Se nós olharmos e pensarmos sobre quantas marcas portuguesas conseguem saltar fronteiras exportando, internacionalizando e ter sucesso, vamos chegar à conclusão que são muito poucas. E não só são muito poucas, como são marcas que acabam por trabalhar nicho de mercado. E, portanto, quando você diz marcas, é mesmo enquanto marcas, não só a empresa, mas enquanto marca, essa que é completamente diferente da ação operacional da empresa. Não é? E, portanto, são muito poucas. Quer dizer, eu acabo por conseguir pensar numa Renova, que é uma marca muito interessante, muito sexy, e que, de facto, é um case study também. Não é? Mas há muito poucas. Enquanto que se nós considerarmos portuguesa a Farfetch, que não é bem... A Farfetch tem sede no UK, não é? Portanto, tem exato. sede no Reino Unido. Não é bem, né? Tem um empreendedor português. Tem um fundador português, mas não se assume como sendo uma empresa portuguesa. Nacional. Mas, de facto, é um unicórnio muito saudável e que projeta e é também um case study que também importa estudar, porque, de facto, neste mundo das plataformas, perceber o posicionamento das plataformas é muito interessante. Mas podemos olhar para outras marcas, mas em empresas que estão lá fora, mas são poucas. Quer dizer, temos uma EDP que se tem internacionalizado, podemos ter uma Galp, mas quer dizer, são empresas que não têm propriamente um posicionamento business to consumer. Não é? E, portanto, esta constatação de que o tecido empresarial português é business to business vem acompanhada de outra reflexão. É que os empresários e os gestores destas empresas estão muito desconfortáveis quando chega a hora de tomar decisões de marketing nas suas empresas. Portanto, não há uma tradição, não há uma predisposição e muitas vezes também não há orçamento. Portanto, conjuga-se aqui um conjunto de fatores que levam que estas empresas, que são muito fortes, business to business portuguesas que estão lá fora, acabam por ter uma imagem descuidada e uma estratégia de marketing também pouco capaz de as ajudar a gerar valor. E gerar valor, o que é que falamos quando falamos de gerar valor? E essa é uma preocupação também nuclear no livro. Nós dizemos que geramos valor quando conseguimos rendibilidades para a empresa que são superiores ao custo de investimento de capital. Portanto, isto é gerar valor. Agora, a grande maioria das empresas cai na armadilha de se relacionar com os seus clientes acabando a discutir preço. E quando discutimos preço, não capturamos valor. Esta é a essência também desta ação. Portanto, é necessário pensar, é necessário estruturar a ação de marketing da empresa de acordo com esta perspectiva, que é como é que nós vamos ter argumentos sólidos para fazer a captura de valor que nos é devida, porque se geramos valor para os nossos clientes, então também é justo capturarmos parte desse valor. Claro. E é dessa justiça que trata este livro. Porque a grande maioria das empresas opta por discutir preço porque fica refém de não ter mais argumentos. E é a pior posição possível, né? A mais frágil possível. É o suicídio. E muitas vezes isto despoleta guerras de preços. E nós percebemos bem o que é que acontece quando as empresas caem nesta situação muito complicada de entrar numa guerra de preços. É que ninguém se salva na indústria, não é? E dentro do livro, ou seja, dentro do raciocínio que você desenvolve no livro,
quais são os instrumentos, as estratégias para escapar dessa armadilha? Então, Eu já vou dizer em seguida que há uma ou duas que eu prefiro porque são mais importantes para puxar a brasa para a nossa sardinha. Mas quais são esses instrumentos? Então, a primeira é convidar as empresas a serem gestoras de valor dos seus clientes. E isto é algo que não é uma prática comum, pelo menos aqui em Portugal. Muitas multinacionais, por exemplo, algumas em que eu passei, fazem isso. Já é uma prática cultural que está enraizada. É um mode of operation já muito enraizado e, portanto, sabem-no fazer, fazem-no bem. Mas em Portugal estamos pouco habituados a discutir valor. Uhum. E se não discutirmos o valor que geramos, também não conseguimos apropriar parte desse valor. Quando você diz discutir valor, é discutir o retorno do investimento. Exatamente. É discutir o retorno do investimento na perspectiva do cliente. O cliente, quando faz um investimento, quando compra um bem, um produto, um serviço, um bem de equipamento, ele tem uma expectativa. É que esse bem de equipamento tem que gerar um cash flow superior àquele que estava a gerar até então. Uhum. E, portanto, se esse investimento vai permitir reduzir custos ou subir preços, então está-se a criar um diferencial de valor. E esse diferencial de valor tem que ser quantificado. Temos que o saber traduzir por euros, ou por dólares, ou por outra moeda, mas dar-lhe uma tangibilidade através de um indicador económico. Se não somos capazes de quantificar, também não somos capazes de o discutir. E o que não medimos, não gerimos. E, portanto, medir aqui implica saber discutir e conseguir ter as ferramentas certas para discutir com o cliente o que é valor. Certo. Portanto, essa é uma das primeiras ideias que o livro traz. A outra ideia, que eu penso também é nuclear e é central, é a ideia de que há uma prática de marketing business to business que é uma prática fluffy. Fluffy do ponto de vista de ser pouco estruturada, de ser muito subjetiva, de ser pouco alicerçada em dados concretos. E, portanto, aquilo que eu também convido os empresários e os gestores é olharem para o marketing business to business de uma forma mais credível, de uma forma sustentada também por dados e por evidências, por fonte de evidência sólida. E qual é a fonte de evidência mais sólida que podemos dar aos nossos potenciais clientes? É o testemunho que os nossos atuais clientes dão sobre o grau de satisfação que têm connosco. Portanto, quando alguém nos compra-nos e pode acontecer duas coisas, não é? Ou fica satisfeito ou fica insatisfeito. Agora, se alguém nos compra e se fica satisfeito, esse é um ativo de marketing que nós temos que pôr ao nosso serviço. E, portanto, desperdiçar a oportunidade de comunicar essa satisfação dos clientes atuais para chegar a clientes potenciais é um erro de ação de marketing. Certo. Então, tudo isto e agora tentando relacionar muito com a ponta do marketing, porque quando a gente fala de marketing, cada pessoa ouve uma coisa diferente, porque na verdade o marketing é um território bastante grande, muito complexo, tem muitas pontas, né? A ponta que nós na Hamlet estamos, por exemplo, é a ponta da comunicação, que depende, ou seja, a comunicação vai funcionar melhor ou pior, tanto melhor ou tanto pior, quanto melhor ou pior for aquilo que vem antes, ou seja, quanto mais argumentos ou bases há para essa comunicação acontecer. E ainda há dias saiu um artigo que eu publiquei no Dinheiro Vivo, que era falando especificamente das empresas de tecnologia de informações, que eu tenho olhado muito para esse setor em Portugal e vejo que é uma oportunidade que está sendo desperdiçada, porque é um setor que está muito dinâmico, com muita procura, e, no entanto, quando eu vou ao Google para procurar empresas de sistemas de informática, sistemas de informação, tecnologias de informação, que às vezes são extremamente diferentes, mas que não se nota, né? Quando a gente vai olhar de perto, vê, mas elas são bastante diferentes, teriam argumentos, mas não os põe, não os expõe. E o que o seu livro vai ainda atrás é que, mas não os expõe não é só porque tem-nos, mas não os comunicam, é que nem sequer os prepararam, nem sequer têm consciência deles.
não fizeram o trabalho de se preparar, de se documentar, para em seguida poder comunicar. Né? E que vai bater tudo, para mim, eu posso traduzir isso em termos de marca, porque eu não posso pensar marca sem antes pensar diferenciação. E a minha diferenciação, quanto mais tangível ela for, mais ela me dá espaço para depois contar bem uma história. Certo? Exatamente. É exatamente esse conjunto de histórias que temos que saber contar que é tão relevante quando se trata de pensar este ativo que é a satisfação dos meus atuais clientes e o quanto importante e relevante isso pode ser para projetar a imagem de marca da empresa junto de audiências potenciais, portanto, junto de potenciais clientes. E aqui um dos capítulos do livro trata exatamente desta relação vital que existe entre marca, valores e cultura corporativa. E, portanto, eu quando olho para estes três elementos não os consigo separar, não os consigo isolar. E, portanto, é nesta unidade, é no trabalhar desta unidade, percebendo muito bem qual é a cultura organizacional que temos dentro de casa, e aqui as empresas de IT e de tecnologia têm, de facto, um problema, que muitas vezes é a rotação dos quadros, a rotação das pessoas, onde se torna mais difícil construir uma cultura organizacional sólida, não é? E isto é um desafio também porque o mercado hoje está muito competitivo, não é? Ou seja, nós sabemos que o difícil é reter as pessoas. Ainda mais quando pensamos nesta geração mais millennial, não é? Onde não gostam de estar presos a uma mesma empresa durante muito tempo, não é? E, portanto, é uma pescadinha de rabo na boca, né? Porque aquilo que eu tenho visto nas empresas de IT com quem tenho lidado é que há essa rotação que torna mais difícil o trabalho de criar uma cultura interna. Por outro lado, na medida em que eu tenho uma cultura interna menos consolidada ou menos consciente, né? Isso me impede de fazer uma marca mais sólida, e isso torna a empresa também menos atrativa para quem está dentro ficar ou para quem está fora querer entrar. Porque nunca se sentiu tanto que o recurso escasso não são só os clientes, são os colaboradores. Isso no IT hoje é dramático, em Portugal e não só. Né? E Portugal também compete num mercado alargado. Ou Exato. seja, um quadro que está hoje numa empresa portuguesa, amanhã está a trabalhar no Reino Unido ou está a trabalhar em Espanha com a mesma facilidade que nós vemos também noutras profissões isso acontecer. Mas no IT isso é muito, muito explícito, é uma camada muito visível. Eu lembro-me tomo sempre atenção aos indicadores na Alemanha da falta de engenheiros e da carência de engenheiros na Alemanha. Claro que trabalhar na Alemanha tem o seu contexto, tem a sua circunstância. Tem as suas vantagens e desvantagens. Tem também uma língua que não é fácil aprender, não é? Mas para trabalhar no Reino Unido, isso, de hoje para amanhã, é quase um instante, não é? Claro que temos aqui o contexto do Brexit. Vamos ver como é que isto vai evoluir, mas é interessante pensar que, de facto, as empresas estão expostas a uma rotação dos seus quadros muito elevada. E, portanto, aqui só temos que fazer uma coisa, que é construir um código de valores muito sólido para a empresa conseguir comunicar como é que se diferencia na sua ação de outras. E, portanto, surge aqui uma ideia de uma promessa que se faz no mercado, quer para atrair talento, quer para atrair clientes. E que tem que ser congruente. Exatamente. Não? Portanto, esta unidade da marca relativamente à sua cultura corporativa e ao código de valores é algo essencial que é necessário pensar. Qualquer gestor de alta direção, portanto, aqui gestores de alta direção também é uma das coisas que eu trato no livro, o marketing business to business deve ser visto a partir de um ponto cimeiro da organização da empresa. É uma função da alta direção da empresa, não é uma função operacional das empresas. Ou seja, é vital e prioritário. É vital, é prioritário e é chamada à responsabilidade de quem tem que definir as grandes linhas de orientação da empresa. Mas, como eu dizia há pouco, portanto, esta definição de que marca queremos, que promessa é que queremos no mercado para atrair talento e para atrair clientes, é algo que deve estar muito bem definido, ser bem pensado, no sentido de garantir que a vantagem competitiva da empresa se afirma e se desenvolva no mercado. Se abandonarmos a marca a ser apenas mais uma, e a grande maioria das empresas, especialmente no setor do IT que nós falamos,
não trabalha os temas de marketing nem de marca de forma profissional. Eu vejo muito porque eu ando sempre a navegar também procurando ver as histórias de sucesso Uhum. que estas empresas apresentam. E é arrepiante ver que a grande maioria delas não consegue construir uma história de sucesso Credível. credível e sólida, nem segue qualquer framework para o fazer, não é? E há muito uma ilusão ou um mal entendido em relação ao que significa trabalhar uma marca. Porque há e vai havendo empresas que trabalham a parte cosmética da coisa, que Exato. você vê que deram um jeito ao naming, ao visual, ao design, e aquilo que o seu livro tem de interessante, quer dizer, mas isso tudo tem que ter um fundamento que é muito mais fundo mesmo, né? Que tem que estar baseado em argumentos, em uma promessa documentada de criação de valor, em um diferencial claro em relação à concorrência e uma promessa, né? E essa promessa não é por eu mudar a cor do meu website que ela fica mais clara, né? Embora um website mau com uma marca má seja pior do que um website bom com uma marca má. Mas não resolve, né? Não é suficiente. E isso achei muito interessante. Agora eu queria fazer Já agora deixa-me só complementar esta ideia, Jaime, que eu penso que estás a tocar num ponto importante também daquilo que eu acredito que é a ação de marketing bem construída, não é? É esta necessidade de fazermos primeiro um trabalho de casa em que documentamos o que é o valor que estamos a servir aos nossos clientes. Portanto, esta primeira etapa de documentar valor e, em segundo lugar, demonstrar valor, não é? Como é que nós exibimos esse valor que entregamos às empresas. Portanto, deixarmos e abandonarmos este marketing de cosmética que tu acabaste de retratar tão bem e avançarmos para uma argumentação comercial e de marketing que, de facto, oferece argumentos de venda que são sólidos, que têm a capacidade de persuadir e têm, de facto, um fundamento. Ninguém nos compra porque somos os mais bonitos. Alguém nos irá comprar o nosso produto, o nosso bem, se nós formos capazes de ajudar essas empresas nos seus dilemas, nos seus desafios de mercado. Se nós não estamos para ajudar os nossos clientes a gerar mais valor do que aquilo que geram hoje em dia, então a nossa presença no mercado vai se esbater e vai se tornar profundamente irrelevante. uma provocação que é esta. Toda a sua argumentação, que é perfeita, está baseada num pressuposto que não podia estar mais correto, a meu ver, de que a compra no mercado industrial, vamos chamar assim, o business to business, é uma compra racional, ou pelo menos muito mais racional do que a maior parte dos produtos de consumo. E mais escrutinada, porque também não só estamos a falar de bens muito mais importantes, de maior risco, etc., como há os centros de decisão, as unidades de decisão são maiores e envolvem muito mais gente, diferentes estruturas nas empresas, etc. Tudo isso leva a reforçar essa grande diferença que é da compra racional ou mais racional, por oposição a uma compra que poderá ser emocional ou até por impulso, ou até totalmente refletida, que é mais típica do B2C. E a minha pergunta ou provocação é esta, quer dizer, qual é o peso que tem aí o fator emocional? Ele é ausente da decisão do decisor business to business, ou não sendo ausente, porque eu acho que isso é impossível, é humanamente impossível. Nós não somos seres racionais, infelizmente, ou felizmente. Qual é o peso e onde é que ela entra? Como é que ela deve entrar? Então, aqui o tema é muito giro e, de facto, estás a pegar numa parte muito interessante do marketing business to business. Em ambientes de compra organizacional, existe este elemento muito interessante que surge e que emerge, que é a unidade complexa de decisão. Não é? Portanto,
o processo de tomada de decisão para a aquisição de um bem, de um produto, ou optar por um determinado fornecedor em detrimento de outro, é algo que afeta mais do que um elemento dentro da organização. E, portanto, estamos a falar em que as compras nestes ambientes têm que ser tomadas em conjunto. O André, enquanto consumidor, eu num supermercado eu não tenho que justificar a ninguém se opto pela pasta de dentes da marca A ou da marca B. Embora às Mas, vezes haja uma unidade de decisão complexa que exatamente, envolve exatamente. Por o exemplo, cônjuge, os filhos, exatamente. Por exemplo, mas é esse é uma o tema medida mais, diferente. é o tema mais dramático, que é para onde é que vamos de férias, não é? Quando Uhum, chega aqui ao ponto de tratar ou que carro é que vamos comprar, onde vamos de exatamente. férias. Claro, estamos a falar de bens de alto envolvimento, não é? Em que, de facto, Ou o que é que afeta vamos dar de presente para a sua mãe no Natal? Nem vale a pena entrar nesses temas, porque esses temas são sempre mais sensíveis. Também falo um pouco disso Uhum, no livro, mas passando aqui à frente rapidamente, há uma necessidade nas empresas de justificarmos e de explicitarmos formalmente uma determinada decisão de compra. À partida, podemos pensar que este é um processo profundamente racional, que não integra nenhuma componente de emoções ou de sentimentos, ou, portanto, de informalidade ou intangibilidade, não é? Mas, na realidade, isso não é assim. Na realidade, isso não é assim. Um, o fabricante ou fornecedor tem na sua responsabilidade a necessidade de reduzir o risco percebido do tomador da decisão. uhum, E este é um tema muito importante. Quem toma decisões nas organizações quer reduzir ao máximo o risco de tomar uma decisão errada. uhum. Costumamos dizer que nunca ninguém foi despedido por comprar SAP, Que é o exemplo não é? clássico. É o sempre clássico. Era o tema da IBM nos anos 60. Exatamente, que agora foi recuperado, agora não, Sim. há uns anos atrás foi recuperado e passou a ser a SAP. Mas de facto, originalmente a frase cita a IBM. Ninguém foi despedido por decidir comprar IBM. E portanto há um certo conforto. Determinados fornecedores inspiram-se a um determinado conforto. Como é que construímos, enquanto fornecedor ou fabricante, os argumentos sólidos para reduzir esse risco percebido e para reduzir o desconforto que pode ser gerado? E esse é um processo de marketing que tem que ser pensado e tem que ser estruturado. E, portanto, aqui a componente emocional está muito ligada à percepção de risco. Uhum. Eu só completaria a história da IBM porque depois a Apple fez um anúncio em cima do anúncio da IBM da altura, que é, glosando o anúncio, aquelas coisas que se fazem nos Estados Unidos, não se fazem em outros sítios, tão giras, mas que é, ninguém nunca foi demitido por escolher IBM, mas também nunca ninguém foi promovido, né? Exatamente. E era O desafio. o desafio de dizer, há mais qualquer coisa além da percepção de risco, há ainda qualquer elemento mesmo assim de excitação que às vezes as empresas vão... Mas isso eu diria que já é um luxo, né? E Já. na sociedade americana isso é muito válido. Essa noção de como é que eu me diferencio enquanto gestor, como é que eu projeto a minha imagem. Mercados há em que isto funciona ao revés. Por exemplo, há Uhum. bocado falei do mercado alemão e o mercado alemão é muito conservador, tal como o português, muito Uhum. conservador na decisão. E, portanto, correr o risco sem ter todos os elementos debaixo de controle Claro. é algo que o gestor, quer português, quer o alemão, não fazem. Muito bem, André, foi um gosto conversarmos. Acho que foi uma conversa muito interessante. Recomendo vivamente que comprem o livro e que continuem a ouvir o podcast da Hamlet e a se interessar pelos temas do marketing B2B. Eu vou reforçar isto que acabaste de dizer. De facto, o podcast da Hamlet é o único que eu não conheço mais nenhum que esteja a trabalhar estes temas como a Hamlet está a fazê-lo e, portanto, é fundamental que os gestores e principalmente os gestores de alta direção, é isto que eu também acredito, os gestores de alta direção têm que estar despertos para a necessidade de investir
de forma estruturada e sustentável em marketing business to business e, portanto, ouvir o podcast da Hamlet é um passo decisivo para também estruturar esse processo de decisão. Obrigado, Jaime, mais uma vez por me receberes e estou disponível também quando for necessário voltarmos a ter outra conversa ou encontrarmos aqui pontos de afinidade também interessantes. Fantástico.